toda a sua família. Meus amados irmãos, gostaria de ler aqui, trazer uma reflexão da palavra de Deus, né? Que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler até o versículo de número 14. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo de número 12 ao versículo de número 14, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós compadeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mediante esse versículo, eu gostaria de trazer aqui uma ilustração para os irmãos. Um certo dia havia um homem que trabalhava como ferreiro, que depois de viver a vida toda em pecado, ele decidiu servir ao Senhor. O homem teve a vida completamente transformada e passou a viver em função da sua fé. Ele dedicava boa parte do seu tempo à obra do Senhor. No entanto, as suas condições de vida começaram a ir de mal a pior. A crise estava tão grande que um amigo ficou sabendo que o que ele estava passando e veio até ele dizer: eu acho muito estranho as dificuldades em sua vida terem aumentado tanto depois que você se tornou um cristão. Longe de mim querer enfraquecer a sua fé, mas eu preciso ser honesto. Ser crente só piorou as coisas para você. O ferreiro ficou muito triste com aquele comentário, mas não disse nada ao seu amigo naquele momento. Em vez disso, ele foi até o quarto, trancou a porta, dobrou os seus joelhos e falou com Deus: Senhor, por mais que eu tenha ficado chateado com meu amigo, ele não mentiu. Parece que tudo tem sido cada vez mais difícil para mim. Por favor, Senhor, me dê sabedoria e entendimento para que eu encontre as respostas certas para ele e para mim mesmo. A resposta de Deus veio ao seu coração bem no dia em que seu amigo veio visitá-lo novamente. E enquanto estava trabalhando com ferro, ele disse: meu amigo, que bom que você voltou. Você está vendo este aço? Você sabia que para transformar este aço em uma boa ferramenta, eu preciso trabalhar muito nele? Primeiro eu aqueço a uma temperatura muito alta, depois eu pego uma marreta bem pesada e bato nele com toda a força, até que ele comece a ganhar a forma que eu quero. E em seguida, eu pego essa peça num momento muito rápido, eu mergulho num tanque de água fria. O choque é tão grande que dá para ouvir os gritos da peça na oficina inteira. O amigo não entendeu o motivo dele falar aquilo. Antes que ele dissesse alguma coisa, o ferreiro continuou: depois disso, eu preciso repetir todo esse processo até o final, até conseguir fazer com que a peça chegue ao formato ideal. E uma vez apenas não é o suficiente. Só que às vezes a peça, o aço, ele não suporta esse tratamento e ele racha todo. E então ele é reprovado. E eu jogo ele lá no monte de ferro velho que fica ali atrás da porta. O amigo então conseguiu interromper o ferreiro e disse: eu sei de tudo isso, meu caro amigo. Ou você esqueceu que nós trabalhamos juntos aqui? Mas o ferreiro respondeu: eu sei que você sabe. Eu só queria te dar uma resposta sobre aquilo que você disse ao respeito da minha vida. Está indo de mal a pior depois que eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador da minha vida. E assim como eu estou fazendo com essa peça de aço, Deus está provando a minha vida no fogo. Eu sei que não tem sido fácil, mas eu estou aceitando com alegria os golpes da marretada que Ele tem me dado, pois eu sei que Ele está me moldando. E ainda prosseguiu dizendo: a única coisa que eu peço
é que Ele nunca desista de mim, que Ele me dê força para suportar o tratamento até o último dia, em que eu consiga ter a forma que Ele deseja que eu tenha. Eu não quero de jeito nenhum ser reprovado, ser jogado fora, no monte de ferro velho, e ao voltar a ter a vida que eu tinha antes de aceitar Jesus como Salvador. Meu querido, esta ilustração mostra que você está passando por muitas lutas, mesmo você servindo a Deus. Talvez estou pregando para pessoas que entregaram a sua vida, fizeram aliança com o Senhor, mesmo assim continuam passando por dificuldade. Aleluia! Isso é o sinal que você está sendo moldado pelo Senhor. Ele promete a sua recompensa, que a recompensa de Deus para a nossa vida será maior do que a dor que nós estamos passando. Aleluia! Então nós aprendemos aqui, irmão, que para Deus deixar a nossa vida da forma que Ele quer, é necessário que Deus trabalhe na nossa natureza, que Deus trabalhe nas nossas vidas. E o Senhor Ele vai dar forma. Aleluia! Talvez quem nunca se perguntou, por que estou passando por tantas lutas? O que há de errado comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Será que você nunca indagou? Será que você nunca se questionou acerca disso? Quando nós estamos em um momento difícil, achamos que a nossa dor é maior do que a de todo mundo. Mas a verdade é que todos nós passamos por provações e precisamos saber como enfrentá-las da melhor maneira possível. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Apesar, talvez, do deserto espiritual ser um lugar seco, Deus tem algo especial para cada um de nós. Talvez você esteja passando por um deserto, mas eu quero dizer para você que esse deserto é a faculdade de Deus, é a escola de Deus, é a escola da fé, é a escola que Deus matricula cada um de nós para quê? Para trabalhar na nossa vida, para trabalhar no nosso ser, para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Aleluia! Deus, irmão, Ele pode transformar a sequidão do deserto em mananciais de águas, em mananciais de água. O deserto espiritual não é o fim, irmão, da estrada, nem o ponto de chegada. Deus tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, porque Deus queria tratar com o povo. Deus queria saber o que estava no coração do povo. É assim que acontece em nossa vida. Muitas vezes Deus prova a nossa vida, Deus nos coloca no deserto para saber o que está dentro do nosso coração. Ele simplesmente, irmão, o deserto ele faz parte do caminho, né? Ele não é o lugar que Deus preparou para nós vivermos, mas é o lugar de passagem. Eu quero dizer para você que você vai passar por esse deserto, você vai passar por essa prova, você vai passar por esse vendaval, você vai passar por essa dificuldade, mas quando você passar, você será um novo crente, um crente mais fortalecido, um crente mais maduro na fé, um crente que tenha mais firmeza espiritual na presença de Deus. Aleluia! Foi assim, irmão, que aconteceu com Moisés. No início da jornada, Deus provando a vida dele. Ele tinha cerca de 40 anos, né, quando fragou um egípcio, espancando um hebreu. Ele ficou com tanta raiva que ele matou o agressor, né, com medo de ser castigado pelo seu crime. A Bíblia diz que Moisés fugiu para o deserto. Então ele deixou para trás o conforto, a riqueza do palácio, né, que Faraó proporcionava para ele, para refugiar entre os pastores de ovelha. E lá ele foi treinado e encontrado por Deus, numa sarça ardente. Da mesma forma, Jesus, logo após ser batizado, ele foi conduzido ao deserto. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor o levou Jesus para ser tentado. Então esses dois exemplos aqui, irmão, refletem bem o que é o deserto. A nossa vida é conduzida a lugares secos, onde nós teremos sede, onde nós teremos fome, mas com tudo isso, aprendemos a beber a água da vida, a comer o pão celestial que vem do próprio Jesus. Deus nos leva ao deserto das vidas, para nos mostrar que existe alimento espiritual esperando por nós lá. Glória a Deus. Então, meu irmão, você que está passando por dificuldade, você que questiona, mas Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, mas mesmo assim, parece que a minha vida está em apertos. Talvez alguém chegue para você e vai dizer, mas fulano, mas quando você não servia a Cristo, a sua vida não é assim. Depois que você entregou sua vida para Jesus, parece que as coisas pioraram. Não piorou não, meu irmão, é o processo de Deus para a sua vida. Aceita o processo de Deus. Por quê? Porque o processo, ele não é maior do que o propósito.
Então você vai passar pelo processo, mas o propósito de Deus para a sua vida é maior do que a sua dor, é maior do que a sua prova, é maior do que a dificuldade que você está enfrentando. Glória a Deus. Sempre, irmão, que nós vamos enfrentar esse tipo de conflito, né? Passaremos por desertos na vida espiritual. Então esta ligação que nós devemos entender. Não estamos livres do deserto. Não podemos nem sequer afirmar, passei uma vez e agora não vou passar mais. Jesus esteve no deserto, irmão, uma vez, e lá ele teve um confronto com Satanás. Algum tempo depois, estava Jesus aonde? Lá no jardim do Getsemane, que apesar do nome ser jardim, né, era uma secura terrível. E ali Cristo enfrentou as suas piores lutas. Foi nessa ocasião que ele orou dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Glória a Deus. Então, quando eu olho para a vida de Jesus, irmão, para esses 2 desertos que ele passou, eu acredito que no primeiro ele precisava ser cheio do Espírito Santo para vencer Satanás. E ele foi, né? Foi isso que aconteceu. Jesus venceu o diabo ao citar os versículos da palavra de Deus. Já no Getsemane, talvez o desafio fosse vencer a própria natureza. Ele precisava dizer não à sua vontade terrena. Então, por isso, quando o deserto espiritual surge diante de nós, não significa que Deus não está pesando a mão sobre a nossa vida. Deus está tratando conosco. Aleluia. Se você tiver essa visão que Deus está pesando a mão sobre a sua vida, né, é uma visão errada que nós temos sobre Deus. Acreditamos que o Senhor, irmão, está nos mandando no deserto, né, com a doença para nos castigar, é algo errado. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, a sua essência é bondade e as suas misericórdias não têm fim. Eu quero dizer para você que deserto espiritual não é uma maldição. Deserto para a nossa vida não é uma maldição. Nós precisamos entender que Deus nos permite, por alguns momentos difíceis, né? Não estamos recebendo uma maldição divina, é apenas uma fase, uma preparação de Deus para a nossa vida. Para quê, pastor? Para nos entregar algo bem melhor. Existe, irmão, algo melhor para a sua vida, mas nós temos que passar pelo processo. Você vai passar pelo processo. Eu passo pelo processo, aleluia, para alcançar o propósito de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4 está escrito: meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de vocês serem maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, meu irmão, quem passa pelo deserto deve estar acompanhado da alegria. Tiago, ele traz para nós que nós devemos nos alegrar. É motivo de grande alegria, né, quando nós passamos por diversas provas, porque Deus tem provado a nossa fé. E a sua fé, uma vez provada, ela vai ser aprovada pelo Senhor. Então, quando você estiver passando pelo deserto, saiba que você está sendo provado. Mas Deus está ao seu lado. Você não está no deserto só. A presença de Deus caminha com você. A presença de Deus passa com você. A presença de Deus está com você. Aleluia. Não somente, irmão, a felicidade de pertencer a Cristo, mas sofrer com Ele. Isso nos traz, irmão, uma recompensa grande. Tem muita gente que quer servir ao Senhor, mas não quer sofrer, não quer passar por dificuldades. E o Senhor Jesus, ele não isentou ninguém de passar por provas. Ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vamos passar por aflições nessa vida, mas não se desespere, não se desanime, não abaixe sua cabeça, não queira parar na caminhada. Continue servindo ao Senhor de cabeça erguida. Continue servindo ao Senhor de cabeça erguida. Aleluia. Observe uma coisa, irmão. Deus, ele sabe do que nós precisamos para crescer. Então, é necessário a dificuldade. É necessário o vento forte. É necessário passar pelo deserto para que nós possamos crescer. Crescer.
Então você vai crescer, irmão, em ambientes que talvez você não queira passar. Observa José. José cresceu aonde? Na casa de Potifar, trabalhando como escravo. José cresceu na prisão. José cresceu lá no Egito. Então, no meio da prova, o crente cresce. Nós somos, irmão, como o crente é comparado como clara de ovo. Enquanto mais bate em você, mais você cresce. Enquanto mais vem prova sobre a sua vida, mais você cresce. Essa é a grande raiva do Satanás. Porque ele vê você passando por diversas provações, mas ele vê você de pé glorificando a Deus. Ele vê você de pé exaltando o nome do Senhor. Observa que ele fez um grande desafio para Deus, para que Deus tirasse tudo que Jó tinha, para que Deus tocasse na vida de Jó, porque Jó ia blasfemar contra Deus. E Deus permitiu que o diabo fizesse, tirasse os bens de Jó, tocasse na sua vida, mas lhe poupasse a vida. E Jó, no momento mais crítico da sua vida, irmão, no momento de aperto, no momento de perda, perdeu tudo, perdeu os bens, sepultou 10 filhos no mesmo dia, a sua esposa se revoltou contra ele, aleluia, e o diabo ficou só olhando de longe, dizendo, agora ele vai negar, agora ele vai parar, agora ele vai blasfemar contra Deus. Aí interessante que Jó ele vai dizer, Deus deu e Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, que prova da fé, e a Bíblia diz que ele foi aprovado por Deus. Deus tem provado a sua fé? Tem passado por dificuldade? Então, simplesmente glorifica a Deus. Glorifica a Deus por isso, meu irmão. Aleluia, porque a luta passa, o deserto passa, a provação passa. E depois que você passar pela luta, você vai sair da luta, da prova, mais fortalecido em Deus. Mais fortalecido em Deus. Então fica aqui, irmão, essa palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra de Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos. Olha que Pedro vai dizer para nós, irmão. Quando você passar pela prova, alegra. Oh, glória a Deus, no fato de sermos participantes das aflições de Cristo. Se alegra, meu irmão, se regozija no Senhor. Mas, pastor, se alegrar na prova é difícil, mas há uma recomendação divina para a nossa vida, irmão. Há uma recomendação divina. O que vai mostrar que você realmente confia em Deus é quando você passa pela prova, é quando você passa pela dificuldade. Porque muita gente abre a boca dizendo, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu sou um adorador. Adorar a Deus quando tudo vai bem, aleluia, até o mundo lá fora faz. Mas adorar a Deus quando as coisas apertam, adorar a Deus quando a dificuldade bate na sua porta, aí é para crente de verdade. Aí Pedro vem dizendo, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrei. Aí ele vai dizer, versículo 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então fica aqui essa palavra de reflexão para a sua vida. Não importa o que você esteja vivenciando, é apenas um processo. É apenas um processo. O processo não é maior do que o propósito. O propósito de Deus para a sua vida, irmão, é maior e é melhor. E o que Deus tem projetado para a sua vida são coisas extraordinárias. A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Porque os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Se eu perguntar aqui quem gostaria de passar por prova, ninguém gostaria de passar. Ninguém gostaria de passar por aflição. Mas é necessário para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento espiritual. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero mandar aqui a paz do Senhor para a irmã Cristina Jordão. Muito obrigado por nos acompanhar aqui através da live. A nossa irmã Eliane Aureliano, missionária, Deus abençoe. Presbítero Arruda, a irmã Flávia Alves, aí de Portugal. Deus abençoe, irmã Flávia. Dê um abraço na minha sobrinha Giovânia, no nome de Jesus. Manena, a paz do Senhor Manena, a irmã Roseli, Deus abençoe, irmã Roseli. A nossa irmã Luci Gomes, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Minha prima Marceni Maria, aí de Patinga, Minas Gerais, Deus abençoe. Nosso irmão José Antônio Alves, né, do sítio Cipual de Caiçara, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus, a todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui. Fica aqui o meu cordial abraço para a sua vida. A missionária Lenilda, Deus abençoe. Dê um abraço aí no meu pastor, Carlos Alberto, meu mentor.
meu pai, meu mestre, que eu aprendi muito com esse grande homem de Deus, tá certo? Vamos orar, vamos falar com Deus nessa manhã. Lembrando que hoje às 14h30, 2h30 da tarde, nós temos ciclo de oração na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Guará. 19 horas temos culto no Timbó, culto da Vitória na congregação do Timbó. E às 19 horas também nós temos culto na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Guará, na cidade de Lagoa de Dentro. Hoje escola bíblica em Lagoa de Dentro, tá certo? Deus tem feito uma grande obra aqui na cidade de Jacareí e vai continuar fazendo no nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor. Eu quero, Deus amado, te agradecer, ó Deus, nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de todos os dias. Poder, Senhor, adorar o teu nome. Ó Deus amado, é a oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a tua palavra. Isso é privilégio, Deus. Eu não sou merecedor, Deus amado, desta graça, mas o Senhor tem me concedido esta graça pela tua infinita misericórdia. Onde, Deus, através desse programa, vidas têm sido abençoadas, vidas têm sido restauradas, Senhor, pela tua palavra. Vidas têm sido, Senhor, alimentadas, Senhor, e fortalecidas através da palavra do Senhor. Eu te apresento, Deus amado, a vida de cada um dos nossos irmãos que ora conosco nesta manhã, seja pela Rádio Alvorada FM ou seja pelo Facebook. Estenda as mãos, Senhor, e abençoa a vida de cada um deles. Eu não sei, Pai, o que eles têm vivenciado nos últimos dias, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que eles possam, Deus amado, por mais que não compreenda o propósito, Senhor, o processo que eles têm passado, mas que eles possam, Deus amado, ter a certeza que esse processo levará cada um deles para o propósito de Deus para a nossa vida. Senhor, visita a nossa irmã Luzia que pede oração, abençoa a vida dela, Senhor, a nossa irmã Marlene, o Sítio Nogueira, estenda as mãos, ó Deus, e conceda a vitória. Eu te apresento o nosso irmão José Luiz, Senhor, que se encontra hospitalizado, visita ele naquele hospital, Senhor, que o Senhor possa restaurar, Senhor, a sua saúde por completo. Visita, Senhor, a Jaberlane também, o Senhor que se encontra hospitalizada, que o Senhor venha fazer um milagre na vida, Senhor, daquela jovem senhora, Deus, que ela seja restaurada pelo Senhor e pela vida daqueles que se encontram enfermos nesta manhã. Estenda as mãos, repreenda todas as enfermidades, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar e que o Senhor venha fazer proezas e maravilhas na vida do seu povo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Amanhã às 7 horas estaremos aqui na Rádio Alvorada FM, se o Senhor nos permitir. E às 7h30 estaremos aqui para mais uma live, um Momento de Fé. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até amanhã com a ajuda de Deus.